Você já se sentiu esquecido por Deus? Já pensou que talvez tenha errado demais para ser alcançado? Em Romanos 11, Paulo vai responder uma das perguntas mais dolorosas da fé. Será que Deus rejeita quem o rejeitou primeiro? Fica aqui nesse vídeo se você quer descobrir. Olá, eu sou Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, mais profunda, esse canal é para você. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então já se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo e bora para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver que a fidelidade de Deus ela é muito maior do que o nosso fracasso. Mas antes da gente entrar no conteúdo desse capítulo, eu quero te contar uma novidade. Eu estou preparando um e-book de toda a carta de Romanos para você. Tudo isso que a gente tem estudado aqui no canal vai estar disponível em formato de e-book. Para você que gosta de anotar, de riscar, de marcar, você vai poder ter esse e-book. E assim que estiver disponível, vai estar aqui no primeiro link da descrição para que você possa adquirir e abençoar esse canal e também ser abençoado por ele. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Paulo vai começar esse capítulo mostrando que Israel rejeitou a Jesus. E será que isso faz com que Jesus rejeite também a Israel? E ele mesmo responde: de modo nenhum, porque ele mesmo é a prova viva do que os judeus também podem ser alcançados. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Antes da gente entrar no primeiro versículo, eu quero te fazer pensar em algo. Mas, se só alguns judeus forem salvos, será que isso ainda é justo? É isso que a gente vai entender a partir de agora, a partir do versículo 1. Acompanhe aí comigo. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Paulo ele começa com uma pergunta: será que a rejeição de Israel ao Messias fez com que Deus rejeitasse definitivamente a Israel? E Paulo responde: de modo nenhum. E ele usa o seu próprio exemplo como um exemplo de alguém que foi alcançado por Deus e creu no Messias. Paulo ele era israelita. Paulo ele era do povo escolhido de Deus, né, da nação de Israel, fazia parte ali dos judeus e ele foi alcançado por Jesus. Ele teve fé em Jesus e ele usa o seu exemplo para falar que Deus também está salvando pessoas no meio dos judeus. E Paulo também vai usar o exemplo do profeta Elias, que no Antigo Testamento, fugindo de Raabe, se esconde em uma montanha e ali pede a Deus para que leve ele para o céu. E ele fala para Deus que ele era o único profeta que havia sobrado naquele tempo, que os outros haviam se vendido e estavam adorando a Baal, que era um ídolo da época. E aí Deus responde para Elias: Elias, eu reservei 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. E Paulo está trazendo esse exemplo de Elias para mostrar para aqueles judeus que mesmo a nação de Israel tendo rejeitado o Messias, Deus havia reservado dentro de Israel um remanescente, um grupo de judeus que não iriam rejeitar o Messias, pelo contrário, iriam crer no Messias que Deus enviou. Então Paulo está mostrando isso, e ele fazia parte desse grupo que Deus separou e que também havia outros judeus dentro da nação de Israel que faziam parte desse grupo. Então vamos continuar para a gente continuar entendendo a partir do versículo 5. Diz assim: assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então aqui a gente vê isso que eu acabei de falar. Paulo mostrando que naqueles dias, nos dias dele, também havia acontecido o que aconteceu no tempo de Elias, que Deus havia reservado um grupo dentro de Israel para adorá-lo, para colocar a sua fé no Messias, e que isso não era por meio de obras, isso era graça, era favor imerecido de Deus para com Israel, para com esse grupo de pessoas, porque a salvação, ela é algo imerecido por meio da graça e não por meio das obras. E Paulo, mais uma vez, está trazendo isso à memória daquela igreja e daqueles judeus. Mas se a salvação é pela graça e só um pequeno grupo de Israel aceitou, o que acontece com o restante de Israel? É isso que Paulo vai começar a responder a partir de agora. Paulo vai dizer que o povo escolhido não está crendo, mas ao mesmo tempo vai mostrar que isso é um propósito maior de Deus, o que nos leva a uma questão muito difícil. Se Deus endureceu Israel, então Israel está perdido para sempre? Então continua no vídeo para você entender mais sobre isso. Versículo 7, acompanhe aí comigo. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo vai mostrar aqui, está começando a mostrar, que o que Israel buscou com as suas próprias obras, achando que os seus méritos alcançariam pelo seu próprio esforço, isso eles não alcançaram. O que Paulo está dizendo? A nação israelita, ela era muito religiosa. Você sabe, lendo a Bíblia, dos fariseus, daquele grupo religioso, os sacerdotes, como eles eram zelosos pela lei de Deus, mas sem entendimento, que a gente viu no capítulo anterior. E Paulo está mostrando isso, que Israel, sem entendimento, mas com zelo, buscou ser justificado, buscou a salvação, buscaram a Deus por meio das suas obras, dos seus esforços e dos seus méritos, e não conseguiram encontrar a Deus assim. Mas ele diz que a eleição conseguiu isso. O que é isso? Aqueles que Deus elegeu dentro daquela nação, aquele grupo que Paulo falou aqui atrás, que não irão se dobrar a outros deuses e irão crer no Messias. Esse grupo foi alcançado e será alcançado pela graça. E eles, pela graça, conseguirão a justificação. Que o outro grupo, a qual a Bíblia vai dizer que Deus endureceu, esses não irão conseguir alcançar essa justificação. E lembrando, esse endurecimento é quando aquelas pessoas de Israel rejeitaram o Messias, escolheram viver em seus pecados. E é aquilo que a gente viu lá no capítulo 1, que Deus os entrega às suas próprias paixões pecaminosas. O pecado já está no coração do homem. Então eles vão rejeitando a Deus, vão rejeitando a ação de Deus, e Deus os entrega para que eles vivam de acordo com seus próprios desejos. E os desejos do homem sem Jesus são desejos pecaminosos. Vamos continuar então o versículo 9. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então Paulo usa dois escritos do Antigo Testamento, aqui agora Davi, para mostrar esse endurecimento que veio sobre Israel. Mas eu te pergunto, será que esse endurecimento é o fim da linha? Ou será que Deus está preparando algo maior que ninguém esperava? Paulo vai dizer que Israel tropeçou, mas que esse tropeço abriu as portas para que os gentios fossem alcançados. E ele vai levantar uma outra questão. Se o tropeço de Israel foi bênção para os gentios, imagina o que será quando eles forem alcançados. E é isso que a gente vai ver a partir do versículo 11. Acompanhe aí. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora,
se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Paulo agora vai começar a mostrar um mistério maravilhoso, que quando Israel rejeita Cristo, rejeita o plano de Deus, isso abre as portas para que os gentios fossem alcançados pela justificação de Deus, pela salvação de Deus e pelo plano de Deus. Paulo está mostrando que esse endurecimento que veio sobre Israel é parte de um propósito maior de Deus, de alcançar todas as nações. Ou seja, quando Israel rejeita a Cristo, Deus agora está enviando essa mensagem a todos os gentios, a todos os outros povos, para que eles também sejam alcançados. É aquilo que o apóstolo João também disse lá no seu evangelho, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aqueles que receberam a Jesus, Deus deu o direito desses se tornarem filhos de Deus. Então Paulo está mostrando isso, que o pecado de Israel, a rejeição de Israel, a transgressão de Israel como nação eleita, como povo escolhido, resultou em bênçãos para os gentios, resultou em salvação para os gentios. E que isso, em algum momento da história, irá gerar ciúmes em Israel. E é isso que a gente vai continuar vendo a partir do versículo 13. Diz assim: dirijo-me a vocês, que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e algum deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? São Paulo, como apóstolo dos gentios, como líder dos gentios daquela época, se dirige diretamente aos gentios da igreja de Roma. E ele fala que ele espera que os judeus ao redor de Roma, que os judeus da época de Paulo, ao verem o que Deus está fazendo na vida dos gentios, se sintam com ciúmes dos gentios, sintam ciúmes daquilo que Deus está fazendo na vida desse povo que não era um povo escolhido. E ao verem isso e sentirem ciúmes, queiram a buscar esse Deus verdadeiro, queiram se entregar ao Messias, a Jesus Cristo, e possam ser salvos. Por quê? Porque se a rejeição deles trouxe bênção para toda a humanidade, Paulo vai fazer a seguinte pergunta: imagina o que seria se eles vivessem na obediência ao Messias. Quão rico seria isso para a humanidade? Se o pecado deles trouxe bênção para a humanidade, imagina se eles vivessem uma vida santa, uma vida dentro desse propósito de crer em Jesus. Como que a humanidade não seria ainda mais abençoada? É isso que Paulo ele está trabalhando. Ele vai falar que se os judeus se restabelecessem, crescem em Jesus, isso resultaria em vida dentre os mortos. Ou seja, resultaria que mais pessoas que ainda não conhecem a Jesus iriam se render a Jesus e alcançar a vida eterna. Se você chegou até aqui e esse estudo está te edificando, está falando com você, está clareando a sua mente, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa aqui o seu like, deixa também um comentário, compartilha aqui embaixo o que você tem achado desses estudos, o que você tem aprendido, como isso tem transformado a sua vida. A sua interação nos ajuda muito, faz toda a diferença para o nosso canal, faz com que o YouTube entregue os nossos vídeos para mais pessoas. Então eu conto com você que está aí. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário para que você não perca nenhum vídeo. E eu quero terminar esse vídeo te fazendo pensar em algo. Se Israel vai voltar, como que isso vai acontecer? Paulo vai começar a mostrar a partir dos próximos versículos, usando a figura de uma árvore, de galhos que foram cortados e galhos que foram enxertados. E para você entender isso, eu te espero quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal, com o segundo vídeo de Romanos, capítulo 11. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.